Essa tá desconfortando, não tem argumento, só opinião. Mulher negra amazônica em movimento, afro-latina canto enlouquecendo. Sei o que quero, sigo trabalhando e pelo meu céu faço o que for preciso. Vim nessa abusada que já é pedrada, atrasando meu tempo aqui não pega nada. Se não me quer, então não fode, é como uma Inara diz, quem vê close não vê corre. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Conceição Evaristo. Sejam todos bem-vindos ao podcast Odaras, uma produção do Coletivo Odaras em parceria com as revistas Cenário. Eu estou aqui com minhas irmãs Laila, Luciana e Raíza. Odaras é o nosso quilombo. Nós somos mulheres negras e amazônidas em busca de equidade racial e de gênero. E agora eu convido a nossa mana, Paula Litaif, para falar um pouco sobre a revista Cenário e sobre essa parceria maravilhosa entre Cenário e Odaras. Olá, mulheres, amazônidas, doutoras. Primeiro, muito obrigada por terem aceito o convite da Cenário e da Rede Onda Digital para abordar assuntos tão polêmicos. Luciana, Laila, Carol, Raíza, sejam muito bem-vindas aqui na Cenário e na Rede Onda Digital. Estejam conosco para fazer a sociedade refletir sobre paradigmas e estereótipos que precisam ser quebrados. E por essa razão, a Cenário as convidou para fazer com que a gente possa compreender que ainda temos muito a evoluir. E quando vocês falam sobre questões relacionadas à mulher negra, à mulher indígena, à mulher de povos tradicionais, também a mulher da periferia, vocês estão falando de outros grupos que também muitas vezes são aí estereotipados. E a gente conta com vocês para poder quebrar essas ideias. E por isso a Cenário, que foi concebida justamente com o objetivo de debater temas sociais, socioambientais, sociopolíticos e socioeconômicos, conta com vocês para poder levar esses temas para a sociedade. E a gente conta com todo mundo também para participar conosco das pautas, dando retorno sobre tudo que será falado aqui no podcast Odaras. Muito obrigada e sejam bem-vindas. Eu queria agradecer a Paula pelo espaço e por todas essas palavras maravilhosas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Odaras. Além de mulheres negras e amazônicas, nós somos advogadas. E o projeto inicial, ele tinha como interesse, como intuito, tratar do direito antidiscriminatório, levar para as empresas, para os trabalhadores, para a sociedade em geral. Só que, conforme você vai tratando desse tema, você vai sentindo a necessidade de ampliar esse discurso. E aí, no meio disso, saiu a ideia, surgiu a necessidade dessa parceria com a revista Cenário. E aí a gente pôde encontrar esse espaço para debater temas de raça, gênero e classe. Tem uma história por trás do nome, e a Luciana pode contar pra gente. É isso, Laila. Bom, normalmente as pessoas ligam o nome Odaras à canção de Caetano Veloso, mas a gente foi buscar as origens no continente africano, na população, na civilização iorubá, né? Segundo sua tradição, Odara significa beleza, mas também utilidade. E nós sentimos essa necessidade de sermos úteis à sociedade, né? E lindas. E lindas. E lindas também. Mas só beleza é aquela coisa, não é suficiente, né? A gente precisa realmente ter esse outro lado, né? De buscar ali uma contribuição social. E aí nisso a gente pensou em como a gente poderia contribuir para o empoderamento não só de mulheres negras, mas também de mulheres indígenas, já que fazemos parte dessa população que foi aí vitimizada, né, foi explorada durante o processo de colonização do nosso país. E também outra necessidade é a gente demonstrar que não somos unas, né, somos mulheres diversas. Um dos frutos do racismo no país é identificar tanto a população negra como a indígena como se fosse algo que não tivesse características próprias, né? E a gente quer demonstrar que é justamente o contrário. Cada uma de nós tem uma história, uma personalidade, tem uma visão de mundo e a gente quer compartilhar isso com vocês, né? Pra gente quebrar realmente essa forma de nos matar, que é essa invisibilidade, né, que nos foi imposta. E é justamente sobre essas formas de que o racismo, né, acaba nos matando que eu passo agora a palavra para minha amiga Raíza.
Quais são essas formas, amiga, que encontraram de, infelizmente, nos matar, que não é só a física? Luciana, a psicológica, né? É segregação, né? Até porque as várias formas de nos matar, de matar o povo negro, é que trouxe essa inquietação para nós quatro. Enquanto mulheres negras, enquanto mulheres amazônicas, enquanto advogadas que ocupam espaço que é verdadeiramente de um outro grupo. Então, se estamos aqui hoje é porque é o sonho dos nossos antepassados. É importante estarmos aqui e ocuparmos espaço. E principalmente servir a nossa sociedade. E no caso, estamos falando da sociedade amazonense. Até porque a nossa luta é contínua e duradoura. Né? Então, eu estou extremamente emocionada e acredito que vocês também. Porque falar de nós, Odaras... Pioneiro, né? 4 mulheres negras sentadas numa mesa conversando sobre temas atuais, sabe? E É um quilombo. É sobrevivência, é estratégia de sobrevivência. Resistência também, né? Resistência e plantando sementes, assim como nossos antepassados fizeram, a gente preparando as novas gerações também. E vale também lembrar que essa construção é coletiva, né? Nós somos 4 coletivo, que é justamente isso, é tratar... Essa questão do aquilombamento. Isso, é tratar sobre classe, gênero e raça. Para quem? Para o nosso povo, né? Então, assim, é construir, né? Construir uma sociedade verdadeiramente democrática e plural. Então, eu espero que o público goste de Odaras e... Ai, vamos lá, gente. Se identifiquem, né? Afinal de contas, nós temos vários pontos de identificação. Então é isso, né? E depois do intervalo, vocês conhecerão quem somos nós, Odaras. Estamos de volta com o podcast Odaras. Eu me chamo Carol Amaral e agora eu vou me apresentar, falar um pouquinho sobre mim. Carol Amaral, geminiana, DJ, produtora cultural, advogada e várias outras coisas, né? Sou fruto dessa cidade, nascida e criada em Manaus, filha de uma amazonense com uma rondoniense, sou neta de uma quilombola, Dona Maria Natividade, que está nos olhando lá de cima. E a trajetória, né, de Carol Amaral na advocacia começou sempre, né? Sempre fui muito falante, sempre fui muito comunicativa, sempre tive esse aconchego com os livros, com a literatura, e o direito sempre pra mim me pareceu uma escolha muito óbvia, né? Mas no decorrer da vida eu entendi que haviam outras possibilidades também de me expressar e de me comunicar, como a música, como a produção, como a arte, né? E entendi também que essas formas de me expressar também poderiam ser úteis para expressar o meu incômodo e a minha inquietação com a discriminação racial, com o racismo, com a construção da nossa sociedade, das nossas vivências, né? E o Odaras é isso. O Odaras foi um desses grandes movimentos que rolaram na minha vida e que mudaram e me transformaram uma pessoa muito melhor. Eu tô muito emocionada, gente, é isso. Eu vou parar de falar e vou passar a palavra pra Laila, que também já está chorando, é sobre isso. Eu ouvi você falando da sua avó e aí, enfim, é muito de mim. Elas são muito de mim, então eu vou começar falando assim. Somos o sonho das nossas antepassadas. Desculpa, gente, eu perdi minha avó recentemente e enfim. Tá aqui hoje como uma mulher preta, vinda de uma família extremamente miscigenada, correndo atrás de sonhos dos nossos antepassados, me emociona muito, porque eu tenho um valor muito grande pela minha ascendência e agora eu tenho um descendente. Então, cuidar do mundo para que ele receba esse mundo de uma maneira melhor faz com que a Laila, advogada, administradora do escritório, entre tantas outras coisas que eu gosto de acreditar que eu sou, Que você é, minha irmã, que você é. Faz essa Laila Se ficar desdobra tão bastante pequena nos na dias frente de da hoje. Laila, que é mãe do Murilo
e que quer construir um mundo para que o Murilo viva e ame pessoas que vão estar nesse mundo e que eu tenho tanta esperança de que não vai mais ser como a gente tá. Seguro pra ele, né? Então, Seguro pro assim, Murilo viver. Exatamente. Hoje a minha luta, mais do que de resistência e de realização do sonho dos meus antepassados, é da construção de um mundo pro meu filho e para tantos outros filhos. Porque ser mãe de um menino preto nesse país, apesar de a minha realidade ser bem diversa de muitas das nossas irmãs, é assustador. Então, a minha inquietação, ela surgiu antes do Murilo, mas depois de muita coisa. Quando você nasce numa família miscigenada, você tem uma confusão no discurso. A gente tem um país que prejudicou a formação dos nossos pais, dos nossos familiares. Existe um mito da democracia racial. E esse mito, ele destrói o verdadeiro valor. Impossibilita a gente de tipo, realmente entender o que é o racismo, né? Porque nunca é racismo, né? Isso é verdade. E aí tem um amigo preto, um parente preto. Não, isso Exatamente. até me lembrou uma situação, né, que eu ia te perguntar, já que eu ia... Quando você se descobriu negra, né, já que veio de uma família miscigenada? Porque a gente sabe que sempre tem ali, tu tá na tua Tem um bolha da tua momento de virada de família. você chave, nasce né? 2 vezes, né? É. Na verdade, assim, eu sempre soube que eu era preta, porque eu era a única preta da minha família por muitos anos. Minha mãe, na verdade, assim, a única preta que não tinha como negar que era preta, né? Que é o que a gente fala. Assim. E aí a minha mãe sempre foi apaixonada pela cultura negra, mas é uma pessoa lida como branca. Então, ela trabalhou muito a autoestima dos filhos, dizendo, olha, vocês são pretos e vocês são lindos, vocês são os mais lindos, vocês têm que ser os mais inteligentes. Junto com esse trabalho de autoestima, vem aquela cobrança para a perfeição, que eu acredito que ela estava fazendo como um mecanismo de defesa mesmo, para jogar a gente para o mundo para poder lidar. E eu demorei muito para abrir os olhos. Eu tenho uma família que é recheada de artistas, e essa discussão nascia... E aquela ideia de democracia, de meritocracia, ela era muito latente na cabeça da menina que tinha que fazer tudo perfeito e que estava dando tudo certo. A menina media as coisas pela própria régua. E aí, quando ela começou a entrar nesse debate familiar, foi muito familiar, eu comecei a ver que, não, peraí, minha cabeça está muito engessada, eu estou vendo a minha história, olha para o lado. Quando eu olhei para o lado, apareceu a proposta de compor a Comissão de Igualdade Racial. E a gente precisou fazer um manual. E para fazer o manual, eu tive que ler mais livro do que eu li para as minhas 2 monografias. Para todo mundo, né? Foi quando a gente se conheceu e se reconheceu, Sim. né? E a partir dali eu me considerei ativista, me considerei abraçando a causa, me considerei estudiosa de temas raciais. Hoje posso me considerar ao lado de vocês uma colaboração gigantesca para o mundo. Assim. E eu queria perguntar, já que a gente falou sobre essa questão da miscigenação, eu acho muito importante a gente começar esse debate também do ponto de vista do colorismo, sabe? E falando com a Luciana, que é uma mulher preta, de pele retinta. Como é, Luciana, ser uma mulher preta de pele retinta no Amazonas, na comunidade do direito, na comunidade do jornalismo, no serviço público? Como é ser, Luciana Santos? É você se sentir praticamente a única do seu povo nesses locais que você frequenta, né? Se sentir muitas vezes isolado, observar que por mais que você tenha, né, todo esse currículo extenso, você A Luciana é percebe... mestra, tá, gente? Bom Ela é extenso mestra, nisso. ela é Assim, professora, ela é pontinhos, jornalista, ela é pontinhos. advogada, ela é incrível, incrível, eu sou fã. Você acaba percebendo que isso daí acaba não sendo um diferencial na hora de obter, por exemplo, uma promoção no emprego. Nada é suficiente, né? Nada é suficiente. Aí vem essa questão do Da cobrança pela perfeccionismo, né, que a Laila já tocou. Talvez eu tenha estudado tanto assim, não só porque realmente é uma coisa que me dá prazer, né, eu acho que me completa como ser humano, mas tem essa cobrança, porque eu sempre tive que ser a melhor em todos os lugares que eu passei para poder ser aceita. Tem essa questão da aceitação, né? Você acaba tendo que se destacar, né? E assim, é triste você observar e
e ver que É muito violento, né? Que a gente se é uma cobre tanto violência. por perfeição e assim... E não tem esse retorno. E veja a sociedade e pessoas não negras ocupando espaços e obtendo visibilidade e tendo esse nível de sucesso e de aceitação, fazendo o mínimo, enquanto milhares de pessoas negras estão ali se matando, literalmente. Tem o privilégio de não se sacrificarem tanto pra serem considerados perfeitos, enquanto que a gente tem que fazer muito pra sobreviver, né? Então, essa questão da visibilidade, inclusive vocês falaram, sou jornalista, né? Foi a minha primeira graduação. Mas assim, eu sempre me voltei muito, por exemplo, pro jornalismo impresso. Tive uma breve, mas brevíssima passagem mesmo por televisão. Por quê? Porque o Amazonas, ele ignora que ele tem uma população negra, né? Muito recentemente... A visibilidade começa aí, né? A gente não se reconhecer nem enquanto povo preto, nem enquanto povo indígena, é muito não lugar, né? Isso. E a imposição também do embranquecimento, porque às vezes em que de repente surgiu alguma vaga para mim em veículos de comunicação, queriam que eu alisasse meu cabelo, que é algo que jamais passou pela minha cabeça. Então, assim, queriam impor a mim certas coisas que era justamente para me tornar ali, me enquadrar num padrão que não é o meu, não é o do meu povo, que não me faz feliz, entendeu? Então, por isso, eu sempre me mantive mais no jornalismo impresso. E aí, dentro do direito, não vou nem tocar tanto no direito, já que é uma formação bem mais recente para mim, acabei me dedicando mais à parte acadêmica do direito, né? Mas é uma excelente mestrado. advogada, tá? Ela não gosta de falar, mas ela é uma advogada assim, ó, fora de série. Pois é, mas assim, é porque o que eu amo realmente é ensinar, né? Eu acho que quando eu percebi que esse sistema todo, né, do direito, sistema de justiça, é um dos grandes opressores do nosso povo, eu falei, cara, então é aí que eu tenho que agir, né, já que fui estudar esses temas, é aí que eu tenho que atuar justamente na preparação, principalmente das novas gerações, porque assim, a gente pode, né, contribuir para o aperfeiçoamento de quem já está aí no mercado de trabalho, mas eu acho que já trazer isso desde a graduação é muito significativo. E falando também sobre professoras de graduação, Raíza, que está temos Raíza trabalhando como professora em cursos de graduação. Fala pra gente um pouquinho sobre quem é Raíza, essa mulher maravilhosa, professora, advogada, baladeira, viajadeira. E linda! E linda. Ah, gente, que vergonha. Então, me chamo Raíza Que vergonha. Oliveira. Me chamo Raíza Oliveira, sou advogada, professora e participo, integro Odaras. Mas assim, eu queria comentar com vocês, vocês já sabem, mas eu quero externalizar como é que eu conheci Carol, que foi o ponto de partida para entender, me entender como mulher preta, né? E mulher preta amazonense, tá? Porque eu sou amazonense, muito embora tenha discussões homéricas que acham que eu sou nordestina. cria da Cidade Nova, que nem eu. Zona Norte do meu coração. Então, deixa eu falar uma coisa. Sou filha de uma nordestina maravilhosa, Arlene Bonfim, te amo, e de um pai paraense. E a minha família é nortista e nordestina, então, mas eu sou filha dessa terra. Então os almoços Como são maravilhosos. Sim, imagina, ela falou, eu só pensei melhor da nisso. culinária brasileira. Lá em casa. Sudeste, Sul. Então, e assim, vale mencionar que eu conheci Carol Amaral na faculdade, né? Uninorte. Éramos do mínimo do quantitativo de pretos e pretas que tinham naquele curso. E achavam que nós éramos primas, hoje porque somos irmãs. todo preto em um espaço, assim, ou é baiano, ou eu sou parente. Quando não te confundem com a mesma pessoa, né? Sim. Ai, doutora Carol, doutora Laila. Por isso que eu falei, né? Tipo, a Raíza com 2 metros de altura, maravilha, com padrão de corpo completamente diferente do meu. E, tipo, mas você não é a Raíza. Você é DJ? Vocês são primas, vocês se parecem tanto. E a gente, tipo...
Só lembrando que isso é mais um reflexo do racismo que a gente vai discutindo ao longo. Né? Estereotipação, assim. A gente vai discutir ao longo do podcast. Isso vai ser um tema, hein? Vai dar tema. Então, assim, naquele momento eu não me entendia como mulher negra. Pelo contrário, eu só queria sair da faculdade e trabalhar e ganhar meu dinheiro. Era mais ou menos essa logística. Até que, em uma rede social, Carol me abordou e me fez um convite, que eu não entendi naquele momento, né, Carol? Para compor a Comissão de Igualdade Racial da OAB Amazonas. E eu falei, gente, o que Foi eu uma vou das fazer? primeiras pessoas que eu pensei, sabia? Foi uma Não escolha. foi a primeira, foi a segunda. Só fazer um parênteses nessa questão. A Comissão de Igualdade Racial entrou na nossa vida quando a gente ainda não tinha um letramento racial. Não, Você para pra não. pensar A gente no tinha risco. consciência A gente tinha consciência da nossa negritude, mas não do que isso significava. Olha o perigo. Olha o perigo. Mas eu entrei um pouquinho depois de vocês, né? Eu fui a última de nós 4 a entrar. E na época eu já estudava, né? Eu fazia uma especialização. Mas Lu, eu acho que você entrou justamente nesse lugar, assim, de tipo... É esse o A gente tava parâmetro que a gente discutindo quer muito aqui sobre o dentro. tema, mas você aprofundou o debate. E assim, Tu entrou pra aprofundar o verdade. debate real. A integração da Luciana foi muito importante porque nós entendemos a necessidade de verdade de estudar. Autores negros, filho. Conheço Sim, os de nomes de estudar. autores negros graças ao minha ídola. Saímos daquela linha do A gente é muito amadorismo. fã uma da outra, tá, É. gente? Então vamos rolar. Nos próximos episódios a gente vai ficar se bajulando, mas não é falsidade, não. A gente se ama muito. Se admira verdade. muito. Ele tem uma admiração Mas grande. isso foi uma necessidade pra mim, né, de estudar. Porque assim, eu nunca tive dúvida da minha negritude, até porque justamente sou uma mulher negra de pele retinta, né, que venho de uma comunidade quilombola, eu sou, né, da comunidade aqui do Quilombo de São Benedito, na Praça 14. Mas assim, eu não tinha esse conhecimento sobre temas. Por quê? Porque a gente não estuda isso na escola. A gente tem não na pele, mas a gente não sabe de onde nomear, vem, A não gente conhece os autores. Exato. Quem já passou por racismo institucional, Por mas esse não racismo, sabe Raíssa, já passou descrever- por esse não sabe racismo. descrever o que é, mas sente na pele, né? Então é a necessidade de a gente aprofundar esse debate até para que outras pessoas que também sentem na pele, mas não sabem nomear o seu incômodo, não sabem nomear a sua inquietação, tenham acesso a esse debate, porque é um debate que tem que ser amplificado. E não é à toa que virou tema da minha dissertação, né? Essa preocupação com a Lei 10.639, que é uma lei federal que já existe há 20 anos, mas que não é implementada e as nossas crianças, elas deixam de ter esse direito garantido, de conhecer ali a história, né, do nosso povo, saber conhecer não só a história a partir de Brasil, mas também de África. Não ter ali a África como um país, né? Porque rola isso. Aquela visão totalmente estereotipada, né? Eurocêntrica. E assim, poder conhecer toda essa riqueza que a África contribuiu, não só para o Brasil, mas para o mundo. É lá que nasce matemática, arquitetura, as primeiras cirurgias são feitas lá, porque a África é o início da humanidade. Né? Então as pessoas têm que ter o direito, aliás, as pessoas têm o direito e esse direito tem que ser garantido. Raíssa, nesse contexto da docência, como é que tu une a questão do ativismo, que eu gosto de chamar de ativismo, porque a gente está realmente ativas aqui nesse tempo, na docência? Eu queria até pontuar, obrigada, viu? Eu queria pontuar duas situações. Essa questão da cor de pele, né? Porque entende-se que o preto é aquela pele mais escura, mas vocês percebam que aqui nós temos diferentes cores, né? E cai numa situação que é isso que está escrito na blusa da Laila e com o meu tom de pele, porque não me considero negra, não me considero preta aqui no Amazonas. É incrível. Você é tão clarinha. Mas tu não é você não preta. Então eu sou preta. Preta não, morena. Não existe Não morena. fala isso, não menina, existe tu não morena. é preta. Tá, então eu entender que mesmo com a pele mais clara, eu sou preta, então foi todo um estudo, uma desconstrução. E Tua me encontrei. certidão tá como branca, né? Tem isso, a minha certidão Já imaginou? consta com Mas branca. eu acho, eu acho E a que minha é uma... parda, né? E Onde que eu lembrando sou uma parda? fala muito Minha nem tem essa potente informação. da Sueli Carneiro no podcast do Mano Brown, que ela falou, a gente pode debater colorismo, e é um debate válido, mas assim, não esqueçam que a branquitude sabe quem é preto e quem é branco. E tem uma instituição, né, do Estado que sabe
é a mais gabaritada em detectar quem Mais é do que o preto. IBGE. Mais do que o Sim, IBGE. sim. E a gente vai debater isso daqui Nos próximos nos episódios. próximos episódios. E assim, respondendo a Laila, essa questão da docência, da advocacia, como eu consigo atuar? Hoje eu sou professora também, né? Eu sou advogada, atuante, e eu tento levar esse letramento racial para os meus alunos, mas eu confesso para vocês que é extremamente difícil, porque sequer entendem o que é preto e o que é branco, né? E sequer entendem a importância de ter uma consciência, uma discussão e um conhecimento sobre respeitar o próximo, né? Então sempre eu tenho que fazer esse trabalho, olha, tem que respeitar, né? Tem que entender que é crime, tem que ter. Então é muito Eu complicado. tava muito conversando sobre complicado. isso recentemente com um amigo, assim, e soltou a frase, né? Mas eu não vejo cor nas pessoas. Somos todos Você iguais. Eu queria que Nós nós somos todos vivêssemos em uma humanos. sociedade onde todo mundo seja perfeito. Eu falei, cara, seria ótimo que todo mundo pensasse como você e não enxergasse cor, mas Seria ótimo que você pensasse como não você. é assim que o mundo tá funciona. dizendo que E você pensa. não pode viver a sua vida achando que as pessoas não veem cor umas nas outras. E não tá tudo bem. Racismo existe, a gente precisa discutir isso. Não adianta a gente dizer, mas eu não sou racista, eu não vejo cor nas pessoas. É o lance de medir pela sua própria régua. Eu é aprendi uma muito coisa. isso. E se Você empobrece tem que muito entender debate, que existem cara. outras A gente vive regras. numa sociedade que é abertamente racista, sabe? Vamos encarar esse problema de frente. Não, e pessoas assim, Vamos entender que o sabe? racismo ele tá em pequenas atitudes. Sabe, a gente vive numa sociedade racista, todo mundo é racista, então vamos partir desse lugar de desconstrução do racismo e não de negação do racismo, porque negando o racismo a gente não vai sumir, não vai desaparecer. Não é um problema que Parar de a gente vai achar estalar os que dedos e vai ser ser racista é só deixar Xingar extremamente alguém. constrangido, machucar, xingar uma pessoa Discriminação racializada. direta, acho que é uma das Só o manifestações, fato talvez, de você lidar com o preto menos- como o outro já é um ato racista. Só o fato de você querer apagar a negritude do outro é um fato racista. O fato da gente ter 800 alunos negros num universo de 15 mil 15 mil. alunos dentro da Universidade Federal do Amazonas Tem que ser É um é reflexo reflexo do racismo. Gente, não tem... E aí são números, são 60% pesquisas, são das estudiosos. do quantitativo Gente de não pessoas tá que morreram de maluca aqui só Covid-19 falando. nesse país foram pessoas negras, sabe? É a também tem maior uma- parte do percentual de pessoas que estão em situação de extrema pobreza no Brasil. Então, assim, As não pessoas dá pra- encarceradas, maioria negra. Não dá pra imaginar que um E país aquela que história. é majoritariamente negro tenha a maioria da sua população em situação de miséria, de morte, de contínuas violências. E que a gente acha isso normal e que... Que em outro lado Não é tem normal. gente gastando absurdos com dinheiro desse povo que consome esse povo porque não é educado a consumir o próprio povo. Mas também tem uma outra situação. Temos que falar sobre racismo e também temos que discutir o que você está fazendo para combater. Né? Quais são as atitudes? De fato, você olha para si e vê que tem uma postura Você antirracista. Conduta de racismo. Você contrata Porque pessoas discu- negras, é. você consome produtos Porque produzidos por discurso pessoas todo mundo negras. tem. Conteúdo produzido Esse por episódio, pessoas negras. esse podcast vai render. É muito. Muito, muito. Esse foi o primeiro episódio do podcast Odaras, uma produção do coletivo Odaras, em parceria com a Cenário. E nas próximas semanas nós teremos outros episódios que vamos abordar gênero, classe e raça. E, então nos acompanhe nas nossas redes sociais, @odaras_am, e venham compor essa gira de conversa, né, minhas amigas? Irmãs, isso. axé. Axé.